Turma, a gente fechou na semana passada o assunto sobre a Grécia Antiga, né? A Grécia Antiga com a Roma Antiga formam o que a gente chama de Antiguidade Clássica. O que é a Antiguidade Clássica? Pessoalzinho, microfone. Deixa eu desligar. Desliguei, pronto. Continuando. A Grécia Antiga e a Roma Antiga formam o que a gente chama de Antiguidade Clássica. Lembra que lá no início do trimestre passado eu discuti muito com vocês a diferença entre antiguidade e antiguidade clássica, né? O que é clássico e o que é antigo. Se era a mesma coisa ou se é diferente. Vocês lembram que vocês me conceituaram muito bem a diferença entre clássico e antigo, e a partir daí a gente continua discutindo essa antiguidade clássica, só agora sob o ponto de vista romano. Acabou a Grécia, começa agora a história da Roma antiga, tá bom? Roma que é conhecida pelos coliseus, pelos gladiadores, pelos imperadores, por toda uma série assim, de contextos históricos e políticos importantes que a gente vai ver os desdobramentos tintim por tintim da Grécia Antiga. O conteúdo sobre a Grécia ele é um pouco mais rápido, ou sobre a Roma, é um pouco mais rápido sobre a Grécia Antiga. Mas mesmo assim, sendo um pouco mais rápido, ainda vai levar umas 3 aulas para a gente encerrar o conteúdo sobre a Roma Antiga, tá bom? E aí a gente vê onde a gente consegue levar o conteúdo de história esse ano no primeiro ano do ensino médio. Bom, todo início começa pelo nascimento, né? Da nossa própria história e da história do mundo, das cidades, de qualquer lugar, né? A fundação de Roma. Como é que se deu a fundação de Roma? Antes da gente começar, é bom a gente destacar o seguinte. Existem 2 pontos de vista para explicar o surgimento da Roma Antiga. Tá bom? São 2 pontos de vista diferentes para a gente explicar o ponto de vista. O ponto de vista histórico, factual, e o ponto de vista... calma aí, rápido, gente. E o ponto de vista mitológico, vamos dizer assim, né? Fábula, né? De uma história criada para explicar a fundação de Roma. Então, vamos primeiro para o ponto de vista histórico. Como é que é a fundação de Roma? Bom, Roma Antiga, ela vai nascer ali na península chamada Península Itálica, né? Enquanto os dórios estavam na Península do Peloponeso, né? Lembra a Grécia Antiga, a Península do Peloponeso, lá no século XII? Outros povos indo-europeus vão se instalar na Península Itálica. Então, na mesma época que tinha a fundação da Grécia, vão estar alguns povos indo para a Península Itálica fundar a Itália, o que a gente chama hoje de Itália, né? Entre esses povos estavam os etruscos e os itálicos, ou italiacos. Entre os gregos era mais difícil, eram 4 povos, né? Lembra? Jônios, Eólios, Dórios e Aqueus. A Itália, antiga Roma antiga, é a junção de 2 povos, os etruscos e os itálicos. É porque eu sempre falei italiacos, tá? Então, de vez em quando eu vou falar italiacos. Então, os etruscos e os itálicos. Eles, do ponto de vista histórico, vão chegar na Península, vão se instalar na Península Itálica, fundando, então, essa região, né? Os itálicos eram um povo de origem indo-europeia, assim como os aqueus, eólios, povo da Grécia Antiga, né? E eram formados por um agrupamento de povos que reunia todos esses nomes bonitos aqui que a gente está vendo na tela de vocês, tá bom? Os latinos, os úmbrios, tá bom? Os samnitas e entre outros, né? Eles se fixaram, então, na planície do Lácio, já vai ter um mapa que eu vou explicar cada parte dessa, tá bom? As margens do Rio Tibre. O Rio Tibre é importante, decorem, Rio Tibre, tá bom? Então, os povos que vão fundar a Roma Antiga habitavam a região próxima ao Rio Tibre, dentro daquele contexto, né? Onde vão estruturar pequenas aldeias de pastores e também agricultores. Por volta, então, do século VIII a.C., a Grécia Antiga estava lá no calor lá do desenvolvimento, né? A cidade de Roma vai ser fundada na Itália, né? Então, para vocês verem que a história não é que uma coisa acaba para outra começar ou nascer ou iniciar, tá bom? Quando a gente estuda história, vocês têm que entender o seguinte, a gente estuda uma coisa depois da outra, mas é só para a gente não confundir. Mas, ao mesmo tempo que acontece a história de Roma, está acontecendo a história da Grécia Antiga, tá bom? O finalzinho da história da Grécia Antiga. Elas existem ao mesmo tempo, tá bom? Não achem que na cabeça de vocês que hoje acabou a Grécia Antiga e amanhã surge a Roma Antiga. Não, eram regiões habitadas em lugares diferentes que nasceram também no mesmo período, tá bom? Então, essas aldeias vão se fundir, vão crescer, originando o que a gente chama de Roma Antiga. O outro povo, os etruscos, eles eram um povo cujas origens ainda permanecem certas.
não tem origens indo-europeias, ou seja, não é um dos povos que veio lá do norte da Europa para o sul do continente, que é a Península Itálica, né? Sabe-se que já estavam estabelecidos na região do norte do rio Tibre, desde pelo menos o século IX a.C. Então, os dois povos, os itálicos e os etruscos, um chegou no século VIII, que é os itálicos, e o outro já estava vivendo lá desde o século IX, que é os etruscos, mas não sabe qual é a origem desse povo, né? Os etruscos, eles beneficiaram-se da fertilidade do solo da região, que habitavam, produzindo e exportando trigo, azeite e vinho, que, curiosamente, são os produtos mais famosos da Itália até hoje, né? Trigo, azeite e vinho. O trigo, né, se produz a massa, que é de onde vem também toda a fama dos italianos até os dias atuais, né? O azeite italiano é o melhor azeite do mundo, tá bom? Detalhe, eles gostam tanto do próprio azeite que o melhor azeite italiano fica na Itália. Isso está na lei lá da Itália, tá bom? O melhor azeite da Itália fica na Itália. Os azeites que vocês compram no mercado, escrito assim, ó, azeite italiano, é o de péssima qualidade que eles exportam. Os de melhores qualidades ficam com eles até os dias atuais, tá bom? E o vinho italiano. Só que o vinho italiano ele não é tão bom quanto outros vinhos aí do mundo afora. Mas não vou entrar nesse papo com vocês, porque vocês não têm idade para beber, né? Seguindo então. Roma Antiga, esse é o ponto de vista histórico. E aí vem o mapa para explicar para vocês. Para quem não sabe, essa é a Itália, na tela de vocês. A Itália é um país cujo território parece uma bota. Eu acho que já ouviram falar isso na vida de vocês, né? Que a Itália parece uma bota, né? E ela é uma península. Alguém sabe me explicar o que é uma península? Que eu já expliquei para vocês? Se eu não me engano, é uma faixa estreita de terra. Isso, mas é uma faixa estreita de terra conectada ao quê? Ao continente. Isso. Uma ilha, por exemplo, vamos pegar essa ilha aqui, da Córcega, tá vendo aqui, né? Uma ilha, ela é banhada pela água em todos os lados da terra, né? Uma ilha, ela é banhada, rodeada por água, né? Uma península é uma região terrestre que ela é banhada pela água, né, pelo mar, em quase toda a sua totalidade, tirando uma parte que é conectada ao continente. E isso forma uma península, tá bom? Então, isso é uma pequena aula de geografia para vocês. Isso, toda vez que vocês lerem a palavra uma região, uma península, por exemplo, aqui em Brasília tem a Península dos Ministros. Lá a região faz esse mesmo formato assim de um território que é banhado pela água e uma parte conectado à terra, tá bom? Então isso aqui é a Itália. Então, onde é que está o Rio Tibre? Vai, slide, não me deixa na mão. Tá aqui, a setinha vermelha. Rio Tibre, aqui no meio do mapa da Itália, tá bom? O Rio Tibre, como o Rio Nilo para o Egito, o Rio Jordão para os hebreus, o Rio Tigre-Eufrates para os mesopotâmicos, era um rio importante para a civilização itálica, porque você tinha toda a fertilidade do solo, você produzia agricultura e tudo mais, graças ao Rio Tibre. E o Rio Tibre ele é o ponto de vista histórico e também mitológico para a origem da Roma Antiga, né? A Roma se dá, pelo ponto de vista histórico, pela junção dos povos etruscos, que é esses povos aqui da cor amarela, habitavam o norte da Itália, né? E os povos itálicos, que é esse da cor verde, tá bom? Povos itálicos, cor verde, povos etruscos, cor amarela, juntos fundaram a Roma Antiga, né? A cidade de Roma Antiga. Outros povos habitavam a região também, como os gregos aqui de roxo, né? Pode ver que os gregos, a Grécia está bem aqui pertinho, tá bom? Os cartagineses aqui, de rosinha, e outros povos de origem desconhecida habitavam também a Península Itálica, né? A Itália daquele período da fundação. Se dá entre os etruscos e os itálicos. E a cidade de Roma, ela é fundada bem aqui, onde está circulado pela cor vermelha, tá bom? Bem na pontinha aqui do território, conectado ao Mar Tirreno, tá bom? Aqui nós temos, então, a origem da Itália, da Roma Antiga. Continuando, então. A fundação da Roma, o processo de expansão etrusca pela Península Itálica, né? Eles fundaram, né? Habitavam o norte e vão começar a se expandir pelo restante da península a partir do século VI, né? Então vai levar cerca de 300 anos deles habitarem o norte da Itália e começarem a expandir pelas outras partes do território, né? Então várias cidades-estados vão ser fundadas pela península. E os etruscos ligaram-se por meio de matrimônio aos povos itálicos e aos gregos, né? Estabelecidos em colônias do sul da península desde o século VIII a.C. Como a gente viu aqui no mapa, né? Os itálicos, eles habitavam aqui o sul da Itália, e os etruscos, o norte da Itália. Com o tempo, os etruscos, eles desceram o país, né? Fundando várias cidades,
e juntando aos povos itálicos naquele contexto, tá? Os etruscos dominaram Roma entre o século VI e V a.C., não, sétimo e sexto a.C., tá bom? Promoveram o crescimento urbano da cidade, construindo canais de irrigação, um sistema de esgotos, pontes e uma grande muralha para protegê-los. E estimularam a participação romana no comércio mediterrâneo. O que vai acontecer, galera? A Roma Antiga, ela sempre surgiu como a capital da Itália e sempre permaneceu assim na história, diferente da Grécia. Hoje, Atenas é a capital da Grécia atual, né? Mas nem sempre lá, antigamente, Atenas foi a capital da Grécia Antiga. Em alguns momentos, Esparta teve essa liderança, a ilha de Creta, até que se fundou, depois das discussões e debates e brigas e intrigas, Atenas ficou sendo a capital da Grécia Antiga. Roma não. Roma nasceu como a capital da Itália e permanece assim até os dias atuais, tá bom? Vocês já viram essa escultura na vida de vocês? A loba capitolina? Já. Vocês já devem ter visto isso no sexto ano. Se vocês não estão se lembrando, acho que vocês devem ter visto essa figura no sexto ano. O que essa figura representa? Filosofia. Alguém sabe me dizer o que essa figura representa? Rômulo, professor. Isso, Rômulo e Remo. E quem era Rômulo e Remo? Não sei. Só lembro. Só sabe o nome deles, né? Rômulo e Remo, né? Bom, só para vocês ilustrarem aqui a imagem, porque eu vou contar uma historinha e vocês têm que lembrar dessa imagem. Nós temos uma loba, né? Por isso que se chama loba capitolina, o nome da obra, tá bom? Uma loba que amamenta duas crianças, Rômulo e Remo. Dito isso, a gente agora vai para o ponto de vista mitológico para a origem da Roma Antiga. Do ponto de vista histórico, foi essa história que eu contei para vocês agora. Os etruscos e os itálicos, né, se juntaram e fundaram a Roma Antiga. Agora a gente vai para o ponto de vista mitológico para explicar o surgimento da Roma Antiga, né? A loba, ou lupa, né, capitolina, é uma das esculturas mais importantes da história de Roma. A imagem refere-se ao mito de fundação da cidade, segundo o qual... Tá bom, eu trouxe a historinha, galera, porque eu contando, às vezes eu perco parte da história. Então é melhor eu trazer a história já escrita, que a gente acompanha. Acompanhe na tela aí. Segundo o qual, a princesa e sacerdotisa da cidade de Alba Longa, Réia Sílvia, teria tido filhos gêmeos do deus Marte. Amulho, rei de Alba Longa, o tio de Réia Sílvia, determinou então que essas crianças deveriam ser presas e, né, descartadas, né, atiradas deveriam ser assassinadas, né? O que a princesa fez? Pegou essas crianças e colocou elas num cesto e colocou no rio, tipo Moisés da Bíblia, né? Pegou as crianças, colocou no cesto e colocou no rio Tibre, né? Uma loba resgatou os bebês e os amamentou até serem encontrados por um pastor de ovelhas, que decidiu criá-los. Já adultos, os gêmeos descobriram a sua origem, destronaram Amulho e tornaram-se, quando se fala destronar, é que eles mataram Amulho, tá bom? E tornaram-se príncipes de Alba Longa. Depois decidiram fundar sua própria cidade, que recebeu o nome de Roma. Então, Rômulo, Remo, segundo a mitologia romana, os gêmeos fundaram a cidade de Roma Antiga, né? Tomando o poder da cidade próxima ao rio Tibre. Lembra? O mesmo rio que, do ponto de vista histórico, foi importante para a origem, é importante para o ponto de vista mitológico da Roma Antiga, né? Só que aí vem uma parte factual agora da história, né? Até 2006, acreditava-se que a estátua da loba era uma obra etrusca, datada do século V a.C. Porém, pesquisas recentes mostraram que a obra foi feita por volta do século XII depois de Cristo. Então, 1100 e pouco da nossa era comum, né? E tudo indica que os gêmeos foram acrescentados somente no século XV pelo escultor Antônio Pollaiolo, né? A dúvida sobre a originalidade da peça já tinha sido levantada por estudiosos no século XIX. O avanço das técnicas de datação e de análise química de vestígios arqueológicos permite hoje esclarecer muito sobre o passado. Então, se vocês me perguntarem, professor, então qual é a origem certa da Roma Antiga? Qual que vocês me falariam? Essa é a história do Rômulo e Remo ou a história que eu contei anteriormente, dos etruscos, dos itálicos? Qual dessas duas histórias é a correta para falar sobre a origem da Roma Antiga?
Ninguém se arrisca a dizer qual das duas histórias é a certa? Eu chuto a primeira que você falou. A história pactual? Uhum. Então, se hoje vocês forem à cidade da Itália, aliás, ao país da Itália, cidade de Roma, e perguntar qual a origem da cidade, eles vão contar a primeira história que eu disse para vocês. Porém, a loba capitolina, Rômulo e Remo viraram figuras e símbolos meio que patrióticos também da Itália. Tanto que o escudo do time de futebol da Roma, né, tem a loba capitolina e os dois, Rômulo e Remo, segundo a história, tá bom? Lembrando que, do ponto de vista histórico e mitológico, o primeiro rei de Roma vai ser Rômulo, um dos irmãos, né? Segundo a história tem um final. Rômulo vai assassinar Remo e vai se tornar o primeiro rei da Itália, o primeiro rei de Roma, né? E segundo a história, no período monárquico da Roma Antiga, o primeiro rei também se chamou Rômulo. Então é quando a mitologia e a história se cruzam nesse ponto de vista, tá bom? O contexto, curiosidade importante, essa mesma escultura, ela está presente em frente ao Palácio do Buriti, aqui em Brasília, tá bom? Lá, quem estiver passeando em frente ao Palácio do Buriti, tem essa escultura lá, da loba capitolina com Rômulo e Remo. Por qual motivo? Porque o aniversário da fundação de Roma é no dia 21 de abril. E qual é o dia do aniversário de Brasília? 21 de abril. Então, Roma mandou como presente para Brasília uma réplica da escultura, tá bom? E está presente lá na frente do Palácio do Buriti. Então, continuando. A história da Roma Antiga ela é um pouco mais curta que a história da Grécia Antiga, né? Os romanos ocupavam a região central da Península Itálica, como a gente viu no mapa, e contato com os colonos gregos do sul da Península e os etruscos, né? Então, a história romana ela é dividida em 3 períodos. Nós temos o período monárquico, o período republicano e o período imperial. Então, monarquia, república e império. Então, a gente vai estudar a monarquia romana, depois a república romana e depois o império romano, né? O mais famoso entre eles. O período monárquico é o período em que Roma era uma cidade-estado governada por reis em constante guerra com seus vizinhos. Nessa fase, formou-se a estrutura social, patrícios, plebeus e escravos, que eu vou falar já já. Depois, havia um período republicano, onde o Senado, que era a Assembleia dos Patrícios, assumiu o poder, a plebe romana passou a reivindicar terras e direitos, e os senadores formaram exércitos que conquistaram a Península Itálica e o Império de Cartago, né? Conseguiram também terras para repartir com a plebe e escravos para trabalhar. Mas a pressão política não diminuiu e gerou guerras civis que resultaram na criação de um líder forte, a figura do imperador. E aí surge o terceiro período, né? Que é o período do Império, né? Sob a liderança de imperador, os exércitos romanos iniciaram o mundo mediterrâneo, né? Impondo as normas do direito romano e o latim como língua oficial. Os povos submetidos adotaram grande parte dos costumes romanos, como as lutas de gladiadores, teatros, banhos públicos, deuses romanos, o latim, etc. Tá bom? Principalmente no Ocidente. Então, os 3 períodos da história da Roma Antiga para a gente não esquecer: monarquia, república e o império. São essas 3 esferas, essas 3 partes da história da Roma Antiga, que é diferente da Grécia Antiga, que a gente viu, que era o período pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helenístico. Eram 5 períodos da história da Grécia Antiga. Roma Antiga não, é só 3 períodos. 3 sistemas políticos, né? Monarquia, república e império. Hoje a gente vai ficar só no período da monarquia. Os outros 2 períodos a gente vai ver na próxima aula. Nas próximas aulas, na verdade, né? A monarquia romana é um período da história da Roma Antiga que vai do século VIII ao século VI, ou de 753 a.C. a 509 anos antes de Cristo, né? Nesse período, nós temos a formação, a estrutura do que vai ser a Roma Antiga. Existem poucos registros desses primeiros séculos de existência, né? E neles não é clara a fronteira entre lenda e história. Por isso que eu perguntei a vocês. O surgimento da Roma Antiga entre a loba, Rômulo e Remo, ou a história que eu falei para vocês sobre a migração de povos indo-europeus como os etruscos e itálicos? Qual é a história verídica, né? Não se tem muito bem clara a fronteira. Sabe-se que entre os 2 pontos de vista, o primeiro rei de Roma vai se chamar Rômulo, né? Então, segundo a tradição, entre os séculos VIII e VI anos antes de Cristo, Roma teria sido governada por 7 reis, sendo que Rômulo vai ser o primeiro desses reis, tá bom? Os reis eles tinham a responsabilidade de comandar o exército e as cerimônias religiosas, declarar guerras e legislar. Ou seja, fazer quase tudo que é administrativo, né? O poder dos reis, no entanto, era limitado pela figura do Senado.
É o mesmo Senado que existe hoje? Quase que a mesma coisa, tá bom? Até porque o Senado atual, né, a ideia de senador que nós temos hoje em dia, é em referência a esse Senado criado pelos romanos lá na Era Antiga, né? O que era esse Senado? Era o conselho de 100 anciãos, tá bom? Então, 100 pessoas bem velhas, né? Ali da redondeza, na região de Roma, né? Pertencentes às famílias mais ricas e influentes, né? Esses anciãos, chamados senadores, tinham as funções de escolher o monarca, ou seja, escolher o rei, discutir as leis criadas por ele e aprová-las ou vetá-las, caso contrariassem os interesses dos donos de terras ou os costumes tradicionais dos romanos. E por que eles pegavam muitos anciãos, turma? Porque acredita-se, teoricamente, que quanto mais velha uma pessoa, mais sábia ela é. Já ouviram essa história? Uhum. Pois é. Mas nem sempre é assim, tá bom, gente? Tem muita gente velha que é burra também, tá bom? Tem como você acumular burrice com os anos também, tá? Tá? Mas assim, a ideia lá no início da Roma Antiga é que quanto mais velha uma pessoa, mais sábia ela é. Por isso que pegavam essas pessoas para cuidar desses desdobramentos políticos, né? Ou seja, aprovar leis, vetar leis, escolher um rei para governar a região, sempre as pessoas mais velhas, que formavam o Senado naquele período. E aí vem a divisão social, que é onde a gente vai acabar a aula de hoje. Como é que era a organização social em Roma Antiga, né? A sociedade romana, do período monárquico, é bom dizer isso, né? Estava dividida em 4 grupos principais. Os patrícios, decorem, os patrícios, os plebeus, os clientes e os escravos. Patrícios, plebeus, clientes e escravos. Patrícios, plebeus, clientes e escravos, tá bom? Quem eram os patrícios? Os patrícios acreditavam descender dos primeiros povoadores de Roma, os etruscos e os itálicos, né? Eles eram indivíduos muito ricos, donos de grandes propriedades rurais e formavam a aristocracia romana. Era a elite romana, decorem isso, os patrícios eram a elite romana. Apenas os patrícios podiam tornar-se sacerdotes e ocupar cargos importantes na administração pública, né? Quando uma menina tem dinheiro, a gente costuma dizer que ela é o quê? Patricinha. Patricinha. E essa é a origem do termo patricinha, vem de patrício, essa elite romana do período monárquico, tá bom? Então, os patrícios eram os ricos. Abaixo dos patrícios, nós tínhamos os plebeus. Isso vocês já escutaram ao longo da vida de vocês. Plebeus é pobres? Só na história da Cinderela, tá bom? Plebeus aqui, entre os romanos, formavam a maior parte da população romana. Eles podiam ser pequenos agricultores, comerciantes, artesãos ou pastores, mesmo sendo livres, e algumas vezes donos de grandes fortunas. Os plebeus não podiam ocupar cargos administrativos, tá bom? E o casamento entre plebeus e patrícios era totalmente proibido. Mas eles não eram muito pobres, eles eram pequenos comerciantes, só eram menos ricos que os patrícios, né? Muitos plebeus pobres tornaram-se clientes de famílias patrícias, que ofereciam a eles terras, trabalho, comida e proteção em troca de lealdade de prestação de serviço, o prestígio de um aristocrata, tá bom? Era medido pelo número de pessoas que ele protegia, de modo que... E aqui ficou cortado, eu tenho que passar aqui, vai estar aqui no outro, tá bom? Então, muitos plebeus pobres, eles tornavam-se clientes de famílias patrícias, né, que ofereciam aí as terras, trabalho, tá bom. Bom, quem eram os clientes, então? Clientes, aí, em alguns aspectos, eles eram os estrangeiros que residiam ali em Roma, ou eram plebeus pobres que se tornavam clientes de famílias patrícias, ou seja, eram protegidos pelos patrícios, né? Questão de dinheiro, questão de segurança e tudo mais, tá bom? Então, quanto mais clientes um aristocrata tinha, um patrício tinha, mais prestígio ele poderia ter. Então, ou seja, quer dizer que ele era responsável pela segurança, pela economia de uma população muito grande. E por último, como em qualquer sociedade, nós temos os escravos, né? Mas no período monárquico formavam um grupo bem pequeno, os escravos. Eles eram considerados mercadorias, podendo ser vendidos, trocados ou alugados. Os escravos não tinham direito e não podiam se casar, né? Como em qualquer sociedade. Então, essa é a divisão da sociedade romana, tá bom? Patrícios, plebeus, clientes e escravos, tá bom? E aí, para resumir muito bem, nós temos a pirâmide social, né? A gente pega a sociedade romana e coloca em pirâmide, que nem na Idade Média, né? Lá em cima, no topo, nós temos os patrícios, os grandes proprietários de terra,
possuíam os maiores cargos políticos. Abaixo deles, nós temos os plebeus, que eram agricultores, comerciantes e artesãos. Abaixo dos plebeus, já numericamente maior, os clientes, que eram homens livres que prestavam serviços aos patrícios, né? E, por último, formando a maior parte da população, os escravos, endividados ou prisioneiros de guerra. Por mais que o texto fale que eles formavam um grupo pequeno, esse grupo pequeno ainda era bem numeroso, tá bom? Então, era assim a divisão da sociedade do período monárquico, tá bom? Governados por vários reis, que o primeiro deles foi Rômulo, tá bom? Turma, muito obrigado. Lembrando que semana que vem a gente vai continuar esse papo sobre Roma Antiga, falando do segundo período, a chamada República Romana, tá bom?